Pois bem, o atletismo, principalmente o atletismo paralímpico, não é nada se não tiver uma coisa especial. Sabe, você já viu aí no Scandal Esportes, em vários sites de esportes, que todo para-atleta do atletismo, ele tem um guia. Inclusive aí a Terezinha Guilhermina, ela teve aí o Usain Bolt como guia, né? Isso daí já mostra o potencial que ela tem. Então já começa por aí. Mas temos vários para-atletas aqui em São Paulo, no país, que pouco a gente conhece. Inclusive está ao meu lado aqui o Heitor, que vai explicar um pouquinho pra gente o que é ser um guia para-atleta. Heitor, tudo bem? Tudo bem. Explica para nós aí um pouco o que é ser um guia para-atleta, como é que é e principalmente os benefícios de ser um guia para-atleta. Então, no paradesporto, no atletismo, tem a categoria dos deficientes visuais. Tem duas categorias em que precisa do atleta guia, né? Que é o caso do atleta que eu guio. Categoria T11 e T12, que são atletas ou totalmente cegos ou baixa visão, só que com comprometimento muito alto, que enxergam muito pouco. Esses atletas, eles precisam de um guia para conseguir correr, não trombar em outros atletas, não sair da raia e tal. Então, num primeiro momento, a função do guia é essa, né? Ser os olhos do atleta, então poder guiá-lo realmente dentro das raias, dentro da pista, manter ele dentro da raia, não deixar trombar em nenhum outro atleta e tal. Só que a função do guia vai um pouco além disso, né? Conforme vai ganhando entrosamento, vai ganhando confiança, o guia passa a ter um papel também de incentivador, né? Quando o atleta confia muito no guia, o atleta entra mais relaxado, mais descontraído para competir. Isso é fundamental. Um guia que não consegue passar muita confiança, em que o atleta não sente segurança nele, o atleta cego já vai entrar um pouco mais tenso, tal, e isso faz com que ele não consiga ter um rendimento não consiga render 100% na pista, né? Então a função do guia é essa, é de ser os olhos, mas acima de tudo passar confiança, né? Ganhar a confiança do atleta, ser uma pessoa em que o atleta possa confiar 100% e entrar relaxado para apenas correr. Certo. E fala um pouco, quem é que você guia? Eu guio o atleta Daniel Mendes da Silva. Nós somos atuais bicampeões mundiais do 400 metros rasos. Ganhamos também uma prata na Paralimpíada de Londres em 2012 e agora no Rio em 2016 nós ganhamos o bronze no 200 metros rasos e o ouro no 4 por 100. O Daniel também é o atual recordista mundial da prova dos 400 metros rasos para a categoria T11, que é para atletas totalmente cegos. Ele já tinha esse recorde antes de eu começar a guiá-lo. Eu comecei a guiá-lo em 2012, que foi em Londres, né? Eu vim para substituir o guia dele que tinha se machucado na época e acabei guiando ele em 2012. Depois, quando ele recebeu o convite, a proposta para vir para São Paulo, para São Caetano, treinar aqui, ele me convidou para virar o guia titular dele, efetivo. Aí aceitei a proposta, a gente veio e desde então estamos trabalhando juntos, né? Certo. E por que se tornar um atleta guia? Por que não ser mais um atleta? Eu era atleta individual, né? Eu sou de Santa Catarina, Florianópolis. Lá eu era atleta individual, eu tinha um desempenho que me colocava assim, em nível estadual eu me destacava, né? Fui campeão estadual várias vezes, jogos abertos e tal. Em nível nacional não tinha treinamento suficiente para me destacar em nível nacional, até porque eu trabalhava, estudava, né? Nunca só treinei, né? Então eu teria que abrir mão de algumas coisas em que na época eu não sentia segurança para poder me dedicar para ser um atleta individual de nível nacional, né? E quando eu já trabalhava como treinador de paradesporto, eu sou formado em educação física e
trabalhava com paradesporto, tinha um atleta meu que já vinha se destacando em nível nacional, internacional, tinha sido medalhista no Parapan, em Guadalajara, acabou sendo convocado para Londres também. E em função de eu já trabalhar com paradesporto e tal, foi que surgiu esse convite para eu ser atleta guia, né? Quando me convidaram para guiar o Daniel na Paralimpíada, eu nunca tinha guiado ninguém. Então para mim foi uma surpresa, mas eles me convidaram porque eu já tinha um envolvimento com paradesporto e eles sabiam que como atleta individual eu tinha resultados que me colocavam em condições de guiar o Daniel, né? Apesar dele ser um atleta de altíssimo nível, recordista mundial e tal, eles achavam que o meu desempenho como atleta individual me dava condições de guiá-lo, né? E a questão de por que ser um atleta guia e não ser um atleta individual, talvez a minha condição de não ser um dos melhores do Brasil individual fez com que eu aceitasse a função, né? Aceitasse abrir mão da minha vida de atleta individual e também da carreira de treinador tal, para ser um atleta guia. Talvez se eu fosse um atleta com mais renome, fosse um pouco mais difícil, sim, né? Eu vejo hoje atletas que não estão na seleção do convencional, dos olímpicos, mas estão ali próximo de conseguir talvez uma vaga, um índice. Se eles recebessem a proposta para ser um atleta guia, talvez não aceitassem por acreditar que estão muito perto de conseguir. Então é um pouco mais difícil, sim, né, para esses atletas abrirem mão da sua carreira. E tem também a questão do orgulho, da questão de eu vou abrir mão da minha vida para viver a carreira de outra pessoa, tal, né? É questão de visão também, né? Eu consegui enxergar que a carreira do Daniel é a minha carreira também. Então, uma conquista dele, eu não falo a conquista dele, é uma conquista nossa. Nós somos um time, né? Como a seleção brasileira de futebol, quando ganha a medalha, quando ganha uma competição, todo mundo ganhou. Não foi o Neymar ou o goleiro ou isso, aquilo que ganhou sozinho, foi o time inteiro. E o atleta guia e o atleta cego, quando eles entram na pista, eles são um time. Então não ganha só o atleta e muito menos só o guia, né? Quem ganha são os dois. Não é à toa que o guia ganha medalha também e tal, né? É mais do que justo, né? Afinal, correm tanto quanto. Então acho que é uma questão de entendimento, assim, uma pessoa, para ela topar ser guia, ela tem que ter esse entendimento de que ela se doa não só pelo outro, também, né? O atleta guia, ele serve o atleta cego, mas ele também tem uma carreira junto com, não é só uma carreira para o atleta cego, é uma carreira com o atleta cego. E eu imagino, nesse aspecto, para mim também é novidade, para mim também é novo isso. Eu realmente não conhecia a fundo a carreira do atleta guia, mas imagino que tem aí uma cumplicidade, tem que ter uma amizade, uma cumplicidade aí para que isso funcione bem, essa parceria funcione bem, né? É muito importante isso, é fundamental, assim. Parcerias que a gente vê que não tem tanto entrosamento fora da pista, a gente vê que isso acaba interferindo dentro da pista, né? Então, quanto mais entrosamento tiver fora da pista, tiver amizade, tiver um respeito mútuo, né? Tanto do guia pelo atleta como do atleta pelo guia, uma consideração, vai ajudar muito dentro da pista. Isso é totalmente transferido, é diretamente proporcional com o desempenho nas pistas. A gente vê que as duplas, né, que não tem um sincronismo fora da pista, dentro da pista acaba refletindo, sabe? Um quer ser maior do que o outro, um quer ser mais importante do que o outro, um tem o ego mais exacerbado que o outro e acaba influenciando na hora da prova, você vê também na hora das entrevistas. Então, ter uma amizade, um respeito mútuo, a consideração fora da pista é importantíssimo para que o desempenho dentro da pista seja bom, assim. Você já falou do orgulho e tudo mais, mas para quem tem dúvidas se deve ou não se tornar um atleta guia, qual a sua dica, qual o seu empurrão que você dá para essa pessoa que tem vontade de ser,
mas não sabe se vai dar certo, se não sabe se tem coragem, não sabe se é legal, se é bom. Ó, bom mas você é um atleta, em primeiro lugar você tem que ter a visão de atleta, tem que querer treinar, ter um ótimo desempenho, tem que ter em ótima forma física e tal, né? Então, não é para qualquer, para qualquer um, assim, né? Tem que ser um atleta mesmo, treinar, ter uma vida de atleta 100%, né? Tanto é que eu tive que abrir mão da minha vida de personal, de treinador, para ser só atleta guia. Não teria como eu ter outras funções e tentar acompanhar o ritmo do Daniel, eu não conseguiria, eu não daria conta de guiá-lo. Então, hoje eu sobrevivo só do esporte, porque no nível em que o Daniel tá, eu tenho que acompanhar. Então, eu abri mão da minha carreira profissional fora das pistas para ter uma carreira profissional dentro da pista, para justamente conseguir entrar nesse altíssimo nível que é um nível mundial, né? Então você não vê um atleta de nível mundial, é muito difícil ele ter uma carreira profissional, trabalhar o dia inteiro e treinar à noite e conseguir se destacar. É muito difícil isso. Eu particularmente de cabeça não lembro de nenhum nome. Então, assim como o Daniel hoje só treina, vive só para atletismo, eu também tive que ser assim. Então esse é o primeiro ponto, tem que saber que vai ter uma vida dedicada ao atletismo. O segundo ponto é essa questão do orgulho, é querer servir o próximo. Então essa é uma questão de muito assim de criação, que se teve uma criação assim de que foi ensinado a querer servir, a sentir prazer em servir o próximo, isso já ajuda muito, né? Senão vai ter que aprender na marra, né? Muitas pessoas que começam a guiar sem ter esse sentimento acabam aprendendo na marra que tem que ter esse sentimento de que o prazer está em servir o próximo, né? Muitas vezes o guia não é reconhecido, às vezes a gente não aparece, só o atleta que é entrevistado, o salário do atleta é muito maior do que o do guia, né? Os patrocínios geralmente são só para o atleta, então tem tudo essa questão. Então se o nosso prazer não tiver em servir, se eu não tiver satisfação em que a gente ganha as medalhas, em ver o Daniel, né, chegando numa competição e ganhando a medalha, fazendo bons tempos, pode ser que eu me decepcione com essas questões. O cara entrevistou ele, não me entrevistou. O salário dele é maior do que o meu. Essas coisas assim, né? Então esse sentimento que tem que ter, né? Entendi. Você falou uma coisa agora importante até, o patrocínio. Normalmente, o atleta que é patrocinado, o atleta guia também é patrocinado? Ou você também tem que correr atrás disso? Ou muitas das vezes você tem que tirar do bolso sim para acompanhar o atleta? No nível que nós estamos, eu já vim para cá com uma proposta salarial que me permitisse me manter aqui em São Caetano, né? Até porque não teria como eu sair de Florianópolis, largar tudo lá e vir para cá sem ter um salário garantido, né? Mas no início, às vezes acontece isso, o atleta guia praticamente investe no atleta guia de graça, muitas vezes, ou às vezes com uma ajuda de custo, para no futuro, né, se o atleta se destacar, tal, ele conseguir ganhar de repente um patrocínio, o atleta ganha um patrocínio, uma parte vai para o guia e tal, né? Mas muitas vezes a gente vê que o atleta cego ganha uma bolsa atleta ou algum tipo de patrocínio, o guia não ganha nada e eu penso assim, que cabe ao atleta reconhecer e valorizar, né, a importância do atleta guia. Então, se eu ganho X, eu vou te dar aqui, nem que seja 30%, 40% para você estar comigo. Porque se você vê, eu e o Daniel, a gente tem exatamente a mesma rotina o dia inteiro. Então, onde ele está treinando, eu tô tal, e muitas vezes o guia tem que treinar até um pouco a mais, porque eu tenho que ter uma sobra para poder guiar, né? Porque muitas vezes durante a prova a gente recebe um esbarrão, tem que olhar, tem que falar com o atleta, curva, reta, vamos, dar um incentivo. Então se eu não tiver uma sobra com relação ao atleta, ele vai chegar no final da prova, eu não vou aguentar, né? Ou às vezes até no meio da prova já ele vai sobrar e eu vou faltar.
Então tem que ter essa sobra. Então você vê, o atleta guia ele tem exatamente a mesma rotina, os mesmos esforços, o mesmo gasto energético e até um pouco a mais. Mas a estrela, a gente tem consciência que a estrela é o atleta cego. Só que é justo que o atleta reconheça também, não é justo também ele ganhar lá um salário, ter a tranquilidade dele e tal, e o guia tá pagando para trabalhar. Isso não acho justo, né? Mas geralmente quem tem o patrocínio, quem tem a bolsa é o atleta, e às vezes o guia recebe uma parte do patrocínio do atleta ou negocia diretamente com o atleta quando às vezes o atleta tem um patrocínio de uma marca esportiva e a marca não quer patrocinar o guia. Então cabe ao atleta negociar isso, parte do que eu receber eu vou repassar para você, ou eu me comprometo a comprar teus tênis, tua sapatilha, isso aqui. Certo. E agora, para encerrar, 2019 tem os Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. 2020, as tão famosas Olimpíadas. Qual o plano de vocês para isso? Estarem lá, vão treinar para isso, vão brigar para isso? Como é que está sendo? A gente retornou agora do Rio, né? Oficialmente a gente nem voltou aos treinos ainda, a gente está curtindo um pouco as férias. Então tem que esperar todo mundo retornar. O CPB também vai fazer um balanço do como foi o rendimento da delegação e também individual, para poder sentar e fazer os acordos, ver quais vão ser as propostas para poder dar continuidade ao trabalho, né? O ideal seria que dessem continuidade ao trabalho. Foi feito um trabalho muito bom do CPB no último ciclo, eles fizeram um investimento muito legal, né? O reflexo foi dentro das pistas, a gente viu que foi o maior número de medalhas da delegação brasileira na história, foi muito acima, não foram poucas medalhas, eu acho que foi quase o dobro, não sei, do número de medalhas da última edição. Muito mais atletas medalharam em mais esportes, em mais modalidades, né? Então foi feito um trabalho muito legal. Seria, né, burrice até não dar continuidade, seria um desperdício não dar continuidade a esse investimento. Mas por enquanto não tem como afirmar nada, até porque a maioria dos atletas que hoje estão em São Caetano saíram de suas cidades, deixaram às vezes suas casas, suas garantias que tinham lá para vir para cá. Então a gente tem que ter um investimento mínimo para poder se manter na cidade. São Caetano não é uma cidade que é barato se manter aqui, né? O custo de vida aqui é alto. Então se não tiver uma manutenção do investimento, fica difícil se manter aqui e acaba que os atletas têm que voltar para suas cidades. Mas se tiver uma manutenção dos investimentos e um interesse por parte do CPB em que os atletas continuem aqui, que dê continuidade ao trabalho, a gente vai continuar, e o objetivo é com certeza melhorar as marcas, e com a melhora da marca a expectativa é que consiga se manter, né, nos tops aí em nível mundial, sempre brigando por uma medalha ali. E o ano que vem já tem mundial, então até essa resposta não pode demorar muito, porque tem que começar logo a preparação para o ano que vem. Tem mundial em Londres, né? Aí depois, como você falou, já tem depois em 2019 Parapan, e aí já começar a preparação para a próxima Paralimpíada também. Mas por enquanto não tem nada definido, a gente tem que esperar uma posição por parte do CPB. Tá certo. Heitor, muito obrigada, viu? Obrigado. Adorei esse papo, adorei conhecer esse lado, porque realmente, para mim foi uma surpresa também. Não conhecia tão a fundo. Claro, eu acompanho alguns, mas não tão a fundo como é esse trabalho, que é belíssimo, né? Que é realmente em prol do outro, em prol do bem-estar do outro, né? E isso é muito legal. Parabéns, viu? E lógico, parabéns pelas medalhas. Obrigado. Foi um prazer estar podendo passar um pouco mais do esporte paralímpico, esclarecer algumas coisas, e estou sempre disponível quando precisar de... E não preciso nem dizer que o Scandal Esportes também, né? Porque afinal o nosso foco é justamente esse, é destacar o esporte adaptado e o para-atleta, né?